Fala pessoal, vou apresentar para vocês um fluxo bem bacana de revisão de projetos em BIM, tá? Utilizando duas ferramentas bem bacanas aí da Autodesk. Uma delas é muito conhecida, o Revit, é muito utilizado para o desenvolvimento de projetos. E uma outra que eu não vejo ser tanto utilizado, que é o Autodesk Design Review, tá? É uma ferramenta que trabalha essa parte justamente de revisão, correção de projetos e é bem interessante. Então, o que a gente vai fazer aqui é, com as pranchas geradas dentro do Revit, vamos criar um conjunto de exportação para o formato DWFX, que é um formato relativamente antigo, ele surgiu aí por volta de 1995. Ele é muito poderoso porque ele carrega informações bidimensionais, tridimensionais e também informações paramétricas. Tá? Vamos levar esse arquivo para o Autodesk Design Review. Vamos fazer as correções, as anotações e vamos retornar esse arquivo aqui para o Revit sobre exatamente as mesmas pranchas em que criamos, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui aberto um arquivo padrão do Revit, então um arquivo de exemplo que já vem no próprio software. Ele tem aqui várias pranchas criadas, tá? Mas eu vou destacar somente essas três para fazer a demonstração com essas, tá? Para ficar mais leve, mais ágil, mas seria o mesmo caso aqui se eu precisasse revisar todas as pranchas, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Aqui o processo de criação de prancha é o processo convencional, né? Desenvolvemos o projeto, fazemos aí a criação da nossa prancha dentro do software. A gente vem aqui na guia colaborar, vamos em configuração de publicação e vamos fazer a criação de um novo conjunto. A gente tem aqui criado um conjunto, já com todas aquelas nossas folhas, mas não vamos utilizar todas essas, né? Então vamos fazer a criação aí de um novo conjunto. Então vou vir aqui em novo, vou criar aqui um conjunto com o nome revisão. Esse vai ser o nosso conjunto, vou desmarcar esse e marcar como sendo o principal. Então dentro dele aqui eu não tenho nenhuma folha, não tenho também nenhuma vista, não tenho nada, tá? Acabei de criar, então eu vou aqui em folhas no modelo, tá? São todas as folhas que tem aqui no nosso projeto e vou fazer a colocação dessas folhas aqui dentro do nosso conjunto. Então vamos buscar aqui essa daqui, essa é uma, e essas duas aqui são as outras aqui que estão abertas. Então coloquei aqui três folhas nesse meu conjunto, essas três folhas que estão aqui abertas. Tá? Configurado o meu conjunto de exportação, vou vir aqui em arquivo, vou vir aqui em exportar, DWF ou DWFX, ele abre essa caixa de diálogo. Tá? Então aqui eu escolho exatamente aquele conjunto, revisão, eu poderia escolher outros ou uma vista avulsa. Então esse daqui tem essas minhas três pranchas. Aqui eu tenho algumas configurações possíveis. Nesse caso aqui de configuração de impressão, eu sempre recomendo deixar na opção de usar tamanho da folha. Tá? Aqui vocês podem escolher uma folha padrão, mas tendo em vista que em um determinado projeto vocês podem variar as dimensões da folha, né, conforme seja conveniente, é mais interessante que você use usar tamanho da folha, porque aí se dentro do mesmo conjunto tiverem folhas com tamanhos diferentes, o software irá reconhecer e fazer a impressão no tamanho exato. Tá? Então, é somente essa alteração. Vou fazer, não vou salvar isso como sendo um padrão. Aqui nas informações de projeto a gente pode colocar parâmetros, informações que a gente queira relativo a esse projeto. No caso aqui vem com todas as informações já do projeto exemplo. Vou avançar e vou salvar aqui na área de trabalho esse meu arquivo DWFX. Ele vai começar a exportar, tá? Então, a depender da quantidade de vistas, de pranchas que tem aí no nosso conjunto, isso pode levar um tempo, tá? Esse caso aqui está bem rápido, porque são apenas três pranchas. A gente vai aguardar aí a conclusão.
tendo concluído a exportação, tá? Exportamos aqui as nossas 3 pranchas, vamos para o Design Review. Aberto aqui o Design Review, a interface é essa, tá? Aqui são algumas funcionalidades, vou estar apresentando algumas delas aqui já nessa demonstração. Vou abrir aquele arquivo que eu acabei de exportar. Vou vir aqui em abrir, buscar lá na área de trabalho, o arquivo é esse, vou abrir. Ele vai trazer para cá exatamente aquelas 3 pranchas que eu coloquei no meu conjunto, tá? Então aqui eu posso fazer toda essa visualização, tá, do projeto. O interessante desse formato de arquivo em relação a DWG, em relação a PDF, como eu tinha falado anteriormente, além da questão das informações que ele carrega, ele também é um formato muito mais leve, tá? Então isso já coloca ele também em vantagem em relação aos outros formatos aí de arquivo convencional. Eu tenho aqui as minhas 3 pranchas. O que é que eu vou fazer nessas 3 pranchas? Poderia ter trazido, eu posso trazer também aqui vistas 3D, tá? Caso queira. Então aqui nessas pranchas vou fazer algumas marcações, algumas revisões. Aqui o software nos traz algumas ferramentas aqui de revisão, tá? Então vou escolher qualquer coisa aqui só para mostrar. Então eu tenho todas essas possibilidades, tá, de revisão. Vou escrever aqui qualquer coisa. Escrevi essa. Vou selecionar aqui um outro balãozinho, aqui numa outra parte. Estou aqui fazendo algumas revisões, né, nesse projeto. Então, aqui, ok. Aqui, ó, transformações. Posso ter essas ferramentas também. Fiz algumas marcações aqui. Eu vou fazer algumas marcações também nas outras pranchas, tá? Nessa primeira aqui. Pode ser também na imagem. Aqui. Posso colocar uma nuvenzinha aqui. Posso colocar texto. Tá? Aqui a ferramenta de texto. Escrevendo aqui qualquer coisa. E aí vão ser as revisões aí que vocês queiram, tá? Qualquer tipo de marcação que vocês eventualmente queiram colocar. Como eu disse, eu vou fazer isso nas 3 pranchas, então aqui ele já vai registrando todas aquelas anotações que eu estou fazendo. E aqui, vou fazer também nessa outra prancha. Então imaginem que eu estou abrindo aqui, imaginem que eu seja um coordenador de projeto, ou até um professor, tá, que estou recebendo o projeto dos meus alunos e fazendo também essas correções aí dentro dessa ferramenta, tá? Então, percebam que as possibilidades aí são muitas. Fazer algumas marcações, estou utilizando aí todas as, ou quase todas as ferramentas que o software me proporciona, tá? Só para demonstrar. Então, usei minhas 3 folhas aí para fazer essas marcações. Eu tenho, além dessas ferramentas aqui de revisão, eu tenho aqui alguns registros, tá? Que eu posso também colocar, posso cadastrar alguns outros. Vou colocar, por exemplo, nesse caso, aprovado nessa prancha. Vou abrir uma outra prancha aqui, colocar aqui algum outro carimbo, verificado, por exemplo. Na outra aqui, colocar aqui algum outro, só para diferenciar. Para análise. Trazer aqui para dentro. Prontinho. Fiz as revisões que precisei, corrigi aqui o meu projeto, verifiquei aquilo que precisava corrigir, e agora eu posso devolver esse projeto lá para o Revit. Não necessariamente seria para a mesma pessoa operar os 2 softwares, né? Pode ser um desenvolvedor de projeto, utiliza o Revit tranquilamente, e o revisor, o coordenador, o professor, que seja no caso de um fluxo acadêmico, tá? Vai poder também fazer essas marcações, ou salvar o arquivo, salvar aqui, exatamente naquele mesmo arquivo, fechei, tá? E agora eu vou trazer aquele arquivo para cá. Então percebam que as minhas 3 pranchas estão aqui. Eu vou vir aqui em inserir, marcas de revisão DWF, vou escolher
aquele arquivo, certo? Então F5 aqui, esse arquivo aqui. Vou abrir. Aqui, quando eu peço para abrir aquele arquivo que eu acabei de salvar, ele justamente identifica as três pranchas que estão aqui e as três pranchas onde eu fiz algum tipo de marcação, algum tipo de revisão. Então, como o arquivo exportado, o arquivo trabalhado foi com o mesmo nome, as pranchas estão com o mesmo nome, o próprio software já faz essa correlação automaticamente. Então, isso já facilita bastante. Então, verifiquei que está tudo correto, vou dar um OK e automaticamente ele coloca aqui sobre a minha prancha do Revit todas aquelas marcações feitas no Autodesk Design Review. Então vejam que interessante para quem está desenvolvendo o projeto verificar as correções feitas diretamente aqui no seu arquivo para que possam ser feitas essas alterações. Então nessa prancha aqui tudo direcionou exatamente para o mesmo local. O carimbo também veio aqui para o mesmo local e ele não está contaminando ou sujando aquele arquivo, não, porque isso daqui é um vínculo, tá? Depois, obviamente, eu posso recarregar o vínculo se eu fizer algum ajuste novamente nesse arquivo DWF, ou eu posso remover o vínculo quando finalizar todas as correções, tá? Então, isso para todas as pranchas, exatamente aquelas marcações feitas no Design Review vieram para cá, né? Das mesmas formas. Carimbo, isso para as três pranchas, tá? Todas aquelas marcações. Então percebam que esse fluxo, né, revisando, o desenvolvimento do projeto é feito no modo convencional, a gente utiliza o Revit, faz a montagem aí das pranchas. Após a montagem das pranchas, a gente configura um conjunto para a exportação, fazemos a exportação do arquivo DWFX, abrimos na ferramenta Design Review, fazemos as verificações, correções, isso, eventualmente, pessoas diferentes em cada um desses lados do fluxo, tá? Após as correções feitas, arquivo salvo, retorna lá através do inserir vínculo marcas de WFX, retorna para dentro do Revit. A correlação das pranchas é feita pelo próprio software, ou pode ser feito também manualmente, caso haja alguma alteração de nome ou do nome do arquivo, e ele não identifica, pode ser feito também manualmente, e ele aponta aí para todas aquelas revisões feitas diretamente no arquivo. Então, conheçam, né, esse fluxo, podem baixar o Design Review, vou colocar o link do Design Review aí na descrição. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, podem deixar aí nos comentários e até o próximo vídeo.